Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez nós temos aqui um encontro virtual marcado para deixar a mensagem da palavra do Senhor para que você e sua família possam estar assistindo. Hoje nós vamos falar sobre em busca da felicidade longe da família. Bom, nós vamos ver se é possível um homem viver feliz, realizado e completo longe da sua família. Mas antes de lermos o texto, nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos-nos diante do Senhor em oração e pelo Teu Espírito Santo que nós pedimos que ore por nós, que use as palavras que nós não conseguimos usar, ó Deus, e a nossa oração nesse momento é em prol da mensagem que será ministrada, que a Sua palavra possa alcançar todos os corações, trazendo salvação e trazendo edificação, mas também conscientização e transformação para todos aqueles que forem alcançados por esta palavra. Ó Deus, usa da instrumentalidade da minha vida e que o Teu Espírito Santo possa estar me usando como canal para abençoar as vidas através dessa ministração. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto é lá de Lucas, no capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Bom, como eu disse para vocês, o nosso tema hoje é em busca da felicidade longe da família. Ser feliz é a aspiração, o desejo de todo e qualquer ser humano. Porém, na busca por felicidade, nós cometemos vários equívocos, nós cometemos vários erros. E Jesus Cristo, ele conta esta parábola, esta nós podemos dizer que é a principal das parábolas de Jesus, com personagens que se identificam muito conosco, com personagens iguais àqueles que nós convivemos no nosso dia a dia. São personagens que vivem as mesmas inquietações que todos nós vivemos. Então, por isso, nesse dia, nós estaremos olhando com bastante atenção, com uma atenção bem especial para o filho mais jovem desta família. E este rapaz, ele tem uma tentativa frustrada. E qual é a tentativa frustrada dele? É encontrar felicidade longe da sua casa, longe do seu lar, longe da sua família. E o que acontece com essa família não é muito diferente do que nós vemos hoje. Nós vemos hoje homens abandonando as suas famílias para viverem aventuras, né? Isso é uma regra, né? Também vemos mulheres, num número menor do que homens, mas também acontece. E também nós vemos filhos, né? Deixando a casa dos pais. Não estou dizendo que você vai ficar a vida inteira na casa do seu pai, mas às vezes as pessoas querem antecipar, né, a saída de casa, uma saída precoce.
E às vezes a gente acaba colhendo frutos amargos de decisões impensadas e de decisões tolas. Mas nós estamos aqui para ver as atitudes, as decisões, as ações desse jovem rapaz, desse filho mais novo dessa família. E em primeiro lugar que eu queria ver com vocês hoje, esse rapaz ele tinha uma família. E ter uma família é um privilégio. Ter uma família é uma bênção. Ter uma família é um tesouro incomparável. Eu diria para você que as duas coisas mais importantes na vida do ser humano é Deus e a família. Essas são as duas coisas mais importantes da vida do ser humano. Deveriam ser as nossas prioridades, Deus e a família. E esse rapaz, ele tem uma família, porque os versículos 11 e 12 diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Observe que principalmente o versículo 11 apresenta aí a família desse rapaz. Então, ele tem uma família. E ele, qual é a condição dele, a sua posição? Ele é um filho. E nada melhor do que ser filho, né? Ser filho é uma bênção. Eu digo para você que ser filho é a melhor condição, é a melhor posição do ser humano. Hoje tem muitas pessoas que são órfãos de pai e mãe, né, que estão vivendo aí nos orfanatos, nos abrigos, e é uma tristeza para um filho não ter o seu pai e a sua mãe junto de si. E também é mais triste ainda que nós vemos que existem muitos órfãos de pais vivos. Esse tem o privilégio de ter uma família. E não só de ter uma família, ele tem uma casa, né? Ele tem um teto, ele tem um lar. Né? E o melhor lugar para se estar é na nossa casa com a nossa família, porque é um ambiente de sonhos, de emoções, de crescimento, de desenvolvimento, de aconchego, de abrigo. E esse rapaz, infelizmente, ele não está valorizando essa condição, essa posição que ele tem, de ter uma família, de ter um lar. O versículo 11 diz que certo homem tinha 2 filhos, ele está na companhia dos seus familiares, e as melhores companhias do mundo são os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, aonde a gente pode desfrutar de afeto, de carinho, de respeito, de estímulo, de encorajamento, de segurança, de amor. Tudo isso a gente encontra no seio familiar. Esse rapaz tinha esse privilégio de ter uma família, mas o que acontece? Ele não valoriza a sua família. Porque no versículo 12, ele pede a herança com o pai. E o pai lhe dá a parte que lhe cabe da divisão dos bens. E no versículo 13, ele abandona a sua família. Se ele tem uma família no versículo 11, ele não valoriza essa família. No versículo 13, ele vai abandonar essa família. Olha o que diz o versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Observem que ele abandonou a sua família, ele não valoriza a família, ele abandona a família. Por quê? Porque ele não tinha consciência. Ele não tinha consciência da sua felicidade. Ele não tinha consciência do tesouro que ele tinha nas mãos. Por quê? Porque ele tem pai, ele tem irmão, ele tem lar. E hoje nós vemos muito isso. Nós vemos muitas pessoas, né, não valorizando a sua família, não dando devido valor à sua família, né, e abandonando a sua casa, abandonando o seu lar. Observe que o texto diz que ele partiu para uma terra distante. A terra distante simboliza a experimentação de todos os desejos e vontades que não seriam legitimados pela sua família. Desejos e vontades que ele não poderia concretizar e viabilizar no seio materno. O irmão mais velho vai acusá-lo, né, que ele desperdiçou os seus bens com prostitutas. Né? Então, ele viveu uma vida, né, de relacionamentos ilegítimos. Né? Ele foi
aproveitar a vida, ele foi viver na promiscuidade, como o texto vai dizer logo à frente, no versículo 13, que ele viveu dissolutamente, ou seja, ele não valoriza a sua família, ele abandona a sua família, para quê? Para viver dissolutamente. Ou seja, ele quer, na mente dele, na cabeça dele, ele quer aproveitar a vida, ele quer curtir a vida, ele quer viver as suas paixões, ele quer viver os seus desejos, ele quer viver na promiscuidade. E por isso ele abandona a família. Ele quer um relacionamento sexual sem compromisso, um relacionamento sexual sem um compromisso relacional. Ele quer usar drogas, ele quer usar bebidas, sem peso na consciência, sem que ninguém lhe cobre, sem que ninguém lhe peça que ele lhe preste contas. Ele quer ir para a vida. E isso vai lhe causar o quê? Isso vai lhe causar várias perdas. Várias perdas. Observem que ele pede a herança com o pai. No versículo 12, o filho mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Observa que o pai dá a parte que lhe cabia da herança. Aí o versículo 13 diz que, passados não muitos dias, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá ele viveu o quê? Dissolutamente. Mas esse estilo de vida que ele escolheu, que ele optou, vai lhe cobrar um preço. E o que acontece no versículo 14? Depois de ter consumido tudo. Observa que ele sai de casa com recursos financeiros. Ele sai de casa abastado. E no versículo 14 diz que ele desperdiçou tudo. Ou seja, uma das primeiras perdas que lhe ocorreu foi a perda econômica, foi a perda financeira. Diz o texto que depois de ter consumido tudo, ou seja, ele foi à falência, ele perdeu tudo. É interessante a gente observar que às vezes, eu vou falar isso só para exemplo, muitas pessoas já devem ter visto histórias como esta que eu vou usar para ilustrar. Às vezes você vê um casal que se formou e ali juntos, no início da vida conjugal, começaram a trabalhar e através do trabalho começaram a prosperar e depois de 20, 25, 30, às vezes até 40 anos de vida juntos, eles conseguem juntar alguns recursos financeiros e ter alguns recursos econômicos, mas de repente, um ou outro, né, quer uma aventura extraconjugal, uma aventura fora da família. E a partir daí, ao abandono de uma relação conjugal de muitos anos, ao abandono da família, dos filhos, de netos, e através dessas aventuras, de uma vida mundana, de uma vida promíscua, de uma vida de prazeres ilegítimos, a pessoa começa a perder não só a dignidade como ser humano, mas a perder recursos que levou uma vida inteira para juntar. Aí depois essa pessoa, quando se vê, ela está quebrada, ela está falida. Nem todos que ouvirão, assistirão essa mensagem conhecem histórias assim, mas os mais vividos e os mais experientes, eu creio que já presenciaram histórias assim. É o que está acontecendo com esse rapaz, que era um rapaz que tinha recursos econômicos, financeiros, perdeu tudo, e se nós vamos continuar lendo o texto, versículo 14, sobreveio àquele país uma grande necessidade, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. De uma pessoa que saiu de casa com muitos recursos, uma pessoa, digamos assim, rica, foi à falência e foi a um estado de necessitado. O que é uma pessoa necessitada? É uma pessoa que não dispõe do mínimo para sobreviver. Esse é o significado de uma pessoa necessitada. E não é só a perda econômica, houve uma perda humana. Por quê? Porque ele foi humilhado pela vida. Ele viveu o pior da vida. Diz o texto, no versículo 14, então ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos.
essa história que Jesus está contando, esta parábola que Jesus está contando, é uma parábola que soa de uma maneira assim muito forte aos ouvidos dos judeus. Por quê? Porque guardar porcos era uma coisa muito humilhante para um judeu. Era uma coisa assim muito baixa, muito vil. E eles viram o estado que esse rapaz chegou, né? Às vezes a pessoa vai numa queda, vai caindo, caindo, caindo por decisões erradas. Não existe felicidade, não existe realização, não existe completude longe da sua família. Essa história está nos mostrando isso. Quem abandona a sua família para viver os prazeres que o mundo oferece, certamente vai experimentar o pior lado da vida. Também houve as perdas relacionais, porque no versículo 16 diz o texto que ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele abandonou as melhores companhias que o ser humano pode ter. E quem são as nossas melhores companhias? Os nossos familiares, o cônjuge, os filhos, os pais. E ele os abandonou. Enquanto ele tinha dinheiro, os amigos estavam ao lado dele. Certamente ele não desperdiçou toda aquela fortuna que ele ganhou dos pais sozinho. Mas os amigos, quando perceberam que o seu dinheiro chegara ao fim, eles foram embora. Quem tem muito dinheiro não gasta sozinho. Agora, amigo atraído por dinheiro sente quando o bolso se esvazia. E quando amigo atraído por dinheiro sente que o bolso se esvazia, ele vai embora, ele te abandona, ele te deixa sozinho. Os amigos da farra, os amigos da bebedeira, os amigos das baladas, os amigos das festas, o que eles fizeram? Eles desapareceram quando o dinheiro desse rapaz acabou e ele ficou abandonado, sozinho, necessitado, humilhado, cuidando de porcos e tentando comer. Ele estava tão faminto, ele estava com tanta fome, que ele chegou num momento que não tinha o que comer, ele queria ali compartilhar da comida dos porcos. Esse é o estado que um ser humano pode chegar, longe de Deus e longe da sua família. Bom, mas nós chegamos ao versículo 17. Esse é o primeiro estágio da vida do filho pródigo. O estágio que ele está em casa e ele quer abandonar a sua família. Bom, mas no versículo 17 começa uma reviravolta. No versículo 17 começa uma guinada na vida dele. E no versículo 17 diz o texto: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Acontece que quando ele chegou ao fundo do poço, quando ele estava ali nos campos, guardando os porcos e não tendo o que comer, vivendo num estado de miserabilidade, o que aconteceu? Ele fez uma retrospectiva da própria vida. Ele foi obrigado a admitir que a sua vida sofreu um grande retrocesso. Preste bem atenção. Quando ele vai refletir, ele percebe que a vida dele sofreu um grande retrocesso. Porque ele diz no versículo 17, então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ele percebe que os empregados do seu pai, eles tinham um alimento com abundância, eles eram bem tratados. E ele, que era filho, estava ali naquele estado de miserabilidade, de necessidade, passando fome, vivendo como um indigente. Ele percebe que ele saiu da abundância para a fome, porque ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Ele percebe que ele saiu do tudo para o nada. Ele percebe que ele saiu da companhia dos seus familiares para a companhia dos porcos. Ele percebe, ele se conscientiza da sua derrocada. Ele se conscientiza que a sua vida, como eu disse anteriormente, sofreu um grande retrocesso. E quantas pessoas estão com a sua vida retrocedendo porque resolveram se aventurar em busca de uma suposta felicidade longe da sua família? Bom, outra coisa ainda que nós percebemos aqui no versículo 17, que ele conscientizou-se
da felicidade que ele tinha junto da sua família. Ou seja, a ficha caiu. Eu era feliz e não sabia. Nós temos o costume, o ser humano, ele tem o hábito de valorizar só quando perde. E quando ele chegou aqui no fundo do poço, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu que morro de fome? Quantos maridos já não abandonaram suas esposas e foram viver aventuras extraconjugais e depois de um certo tempo abandonado, descobre que era feliz e não sabia? Quantos filhos que abandonam os pais e depois de certo tempo descobre que era feliz e não sabia? E até mesmo mulheres que abandonaram maridos e filhos por causa de uma aventura e depois de certo tempo descobre que era feliz e não sabia. Foi o caso dele. Por quê? Porque ele não tinha consciência que ele era feliz. Ele não tinha consciência que a verdadeira felicidade é estar junto da família que Deus lhe dera. Ou seja, como eu já disse anteriormente, ele estava no melhor lugar, na melhor posição e junto das melhores pessoas. E ele não valorizou nada disso. E agora ele está tomando consciência. Agora ele está tomando consciência. Ele toma consciência do seu retrocesso, da sua derrocada. Ele toma consciência que ele era feliz e não sabia. E ele toma consciência, ele conscientiza-se que o ambiente familiar que ele tinha era marcado, era caracterizado pela graça. Porque ele diz no versículo 17 ainda, que quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ele percebe que o seu ambiente familiar, caracterizado pela figura do pai, era um ambiente de bondade, de generosidade, de justiça e graça. Vou repetir. Ele percebe que o lar, a sua casa, era um ambiente marcado por bondade, generosidade, justiça e graça. Tudo isso representado na figura do pai. Por quê? Porque ele diz o seguinte: os empregados do meu pai têm pão com fartura. Isso significa o quê? Isso é sinônimo de graça, favor imerecido. Isso é sinônimo de bondade. Isso é sinônimo de generosidade. Por quê? Porque os empregados já são assalariados. E você pagar o devido salário ao seu funcionário é justiça. Agora, você dá pão com fartura para ele, aí já é bondade. Você está dando além do que é justo. Aí já é generosidade. Você está dividindo o seu alimento com o seu empregado. Aí já é graça, favor imerecido. Você está dando além do que ele merece. E ele percebe que esse era o ambiente da casa dele. Que o pai tratava as pessoas melhor do que elas mereciam. Ele, olha o que eu estou perdendo, olha o que eu joguei fora. Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu conheço um casal, hoje o marido já é falecido, que esse homem abandonou a sua família, né? Ele abandonou a sua família, foi viver as suas aventuras e no final da vida, quando ele foi abandonado por todas as pessoas, acometido de uma doença grave, quem o acolheu e cuidou dele até a morte foi a esposa abandonada. Olha só, a vida dá muitas voltas. É isso que nós temos que pensar. E é isso que nós estamos assistindo. E a palavra de Deus, graças a Deus, vem nos advertir. E para nos levar à reflexão, à conscientização. Ele chega e fala: os empregados do meu pai são tratados com bondade, com graça, com generosidade, com justiça, e eu que sou filho, estou aqui morrendo de fome. Outra coisa que ele se conscientiza é do seu erro, porque o versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele se conscientiza do seu erro, no versículo 18. Ou seja, ele chega à seguinte conclusão: errei. Ele chega à seguinte conclusão: fiz besteira.
ele não acusa ninguém. Não há culpados. Eu sou o único culpado. Olha o que ele diz. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei. Ou seja, eu pequei, pai. Eu errei. Eu sou o único culpado. Esse jovem, ele não sofre da síndrome de Adão, a mulher que tu me deste, de acusar, de apontar erros. Às vezes, nas nossas crises familiares, o marido culpa a esposa culpa o marido, os pais culpam os filhos culpam os pais, e quando você vai ver, está todo mundo errado. E a gente também tem que perceber que um erro não justifica o outro. Então nós temos que ter a hombridade, a honradez de dizer, eu errei, me perdoe. Foi isso que esse rapaz fez. Por quê? Porque ele está arrependido. A única esperança, tudo isso que eu citei aqui como fruto da conscientização, foi o quê? Foi originário de um coração arrependido. O que acontece depois da conscientização? A decisão. Porque ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, no versículo 18. E no versículo 20, levantando-se, foi para o seu pai. No versículo 18 tem o planejamento. Ele planeja. Ele diz no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele está planejando, ele está pensando, ele está arquitetando. Aí no versículo 20 diz assim, e levantando-se foi. Aí ele agiu, ação. Na sua decisão de voltar para casa, ele tem o planejamento e ele tem a ação. Agora, planejamento e ação foram processos produzidos pela conscientização. Foram processos produzidos pelo arrependimento. Observem que arrependimento gerou conscientização e arrependimento gerou o quê? Ação. E o arrependimento também gerou o quê? Confissão. Porque ele vai chegar e dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então, o arrependimento gera conscientização, ação e confissão. Se você quer fazer o caminho de volta, se você quer ser restaurado como pessoa e ver a restauração da sua família, você precisa arrepender-se dos seus erros. Você precisa sentir-se triste, quebrantado, contrito pelos seus erros. Você precisa pedir ao Senhor Jesus que faça com que os seus olhos sejam desvendados, a ficha caia, como esse rapaz aqui se conscientizou. Errei, fiz besteira. Faça o caminho de volta. Volta para sua família. Tenha coragem de voltar para os seus, para a sua casa, se você está distante da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, ou se você está distante dos seus pais, ou se você está distante do seu marido e dos seus filhos. Faça o caminho de volta. Tenha coragem para voltar para casa. Tenha coragem de voltar para a sua família, porque a sua família é o maior tesouro. E tenha coragem não só de confessar o seu erro, mas tenha coragem para pedir perdão, porque no versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele tem coragem para voltar, ele tem coragem para confessar o erro, e ele tem coragem para pedir perdão. Pedir perdão não é fácil, mas quando nós erramos, nós temos que ter a coragem de engolir o nosso orgulho e pedir perdão a quem nós ofendemos, a quem nós machucamos. Ele teve coragem para admitir o seu erro e pedir perdão. Faça isso. A única esperança para uma vida restaurada é essa prescrição bíblica de Lucas no capítulo 15. Agora ele está em casa. Ele agora está em casa. O pai foi ao encontro dele. Porque o versículo 20, e levantando-se foi para seu pai.
Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Agora ele chegou em casa. E o que ele encontra em casa? Ele encontra em casa o amor expresso de forma concreta. É isso que ele encontra em casa. O amor expresso de forma concreta, ou seja, o amor demonstrado através de atos, através de comportamento. A palavra de Deus em 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos só de palavras e de língua, mas de fato e de verdade. Observem que o pai, no versículo 20, demonstra amor por ele, porque o pai corre, abraça e beija. Mas o versículo 20 também diz que, compadecido dele, quando o pai o avistou e compadecido dele, ele encontra o que? Compaixão. Compaixão não significa dó, compaixão não significa pena. Compaixão é se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro sente. O pai se colocou no lugar do filho, não sentindo dó ou pena, mas com sentimento, simpatia. Eu sinto, meu filho, o que você está sentindo. Uma das coisas que devemos fazer pela nossa família é se compadecer um do outro, é procurar compreender a dor de cada um. Isso torna o ambiente familiar saudável. Eu vejo pessoas falando de compaixão na igreja, mas não vivendo compaixão em casa. Você precisa criar um ambiente de compaixão na sua família, em nome de Jesus. Ele viu o amor expresso de forma concreta no abraço do pai. Quando a gente abraça uma pessoa, o que esse abraço significa? Que o pai estava morrendo de saudade dele. O pai queria abraçá-lo e senti-lo bem perto do peito. E como é bom abraçar as pessoas que nós amamos. Eu li uma vez num livro, estou dizendo uma informação que eu tirei de um livro, lendo, que o ser humano precisa de 6 abraços por dia. Será que hoje você já abraçou os seus familiares? Será que hoje você já declarou que os ama? Não só de palavras, mas você teve uma atitude de demonstração de amor, de afeto, que o pai o beija. Isso é afeto, isso é carinho. E nós precisamos demonstrar isso. Nós precisamos demonstrar amor não só através das palavras, mas também através das atitudes. Quando a nossa família ouve da nossa parte que nós a amamos, quando a família ouve, eu amo vocês, cria-se no coração dos nossos familiares a expectativa. Ele terá atitudes que comprovem esse amor. Porque eu vou dizer para você, não bastam palavras de carinho, de amor. A gente precisa de gestos de carinho, a gente precisa de gestos de amor, a gente precisa de atitudes de carinho e de atitudes de amor para comprovar o amor de maneira concreta. E eu quero terminar dizendo para você que esse rapaz, ele foi em busca da felicidade longe de casa, longe da sua família. Não encontrou a felicidade. O que ele encontrou? O pior lado da vida. Que nessa tarde, eu estou gravando agora à tarde, o horário que você assistir ou ouvir essa mensagem, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao seu coração e você possa cuidar do maior tesouro que você tem na face dessa terra, que é a sua família. E que Deus possa trazer muitas bênçãos sobre todas as famílias que forem alcançadas por esta palavra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela salvação, pela restauração e pela reconciliação de muitas famílias, de muitos casamentos, de muitos relacionamentos conjugais e familiares. O Senhor criou a família como a primeira instituição e a instituição mais importante que existe na face da terra. E a família hoje tem sofrido diversos e inúmeros ataques. Estamos assistindo um momento de desconstrução da família. Mas eu te peço, ó Pai,
o Senhor que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, que através dessa palavra o Senhor possa operar milagres na vida de muitas famílias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.